Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, fazendo esse ciclo de estudos sobre a doutrina espírita. E a gente está estudando os apóstolos, né? Aquelas pessoas que auxiliaram Jesus em todo o início do cristianismo. E a gente vai falar sobre Paulo de Tarso. E é uma tarefa bem complicada. Posso dizer que, na verdade, eu acho que qualquer tarefa na doutrina espírita que a gente tenha que exercer, que visa atingir o próximo, é bastante complicada, porque a gente tem que ter muita atenção no que a gente vai falar para poder chegar de maneira clara. E isso, ainda mais falando de Paulo, que foi um monstro na sua acepção boa da palavra, né? Ele foi gigante na tarefa que ele exerceu. Então, para começar, a gente vai fazer a prece e vamos prosseguir com o estudo, tá bom? Então, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho, por mais essa chance de falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre todos aqueles que cooperaram na sua criação e na divulgação da obra da Boa Nova. Obrigado, Senhor. Nos auxilia sempre, que assim seja. Bom, normalmente quando a gente vai falar de alguma figura histórica, né, a gente acaba entrando um pouco na biografia daquela pessoa. Só que, para não se prender tanto à biografia, a gente pega um pouco de tudo. Então, o que a gente mais conhece no movimento espírita sobre Paulo de Tarso vem através do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, né? Uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que é um livro um pouco grosso, mas que conta a história de Paulo muito linda, assim, muito de uma forma histórica, romanceada de histórico, entendeu? É um romance histórico que, se fosse transformar num filme, ia estar lá, baseado em fatos reais, né? Então, boa parte do Evangelho, quase mais da metade do Evangelho do Novo Testamento, são atribuídas a Paulo. Se juntar tudo que Paulo escreveu, metade é dele. Metade do Evangelho é dele. E é bastante interessante. Eu peguei lá na introdução de Paulo e Estevão uma parte que Emmanuel escreve assim: breve notícia. E aí ele traz algumas informações sobre o que se trata aquele livro, né? Por que ele escreveu trouxe esse livro para nós, e tem alguns pontinhos que eu quero, junto com vocês, a gente vai pontuar aqui. Bom, ele começa falando que para trazer essas informações ao plano físico, era tanta coisa útil que ele tinha que trazer, que ele teve que usar os recursos possíveis. Vamos lembrar que ele está psicografando através de Chico Xavier. E ele chama Chico Xavier de recursos possíveis. Ou seja, se Chico Xavier é recursos possíveis, imagina nós, né? Meros trabalhadores da doutrina espírita, não tem nem um terço do que Chico Xavier tinha, né? Então ele fala isso. Para trazer esse livro, ele teve que utilizar os recursos possíveis. E ele está falando de Chico Xavier, para ver o tamanho da obra que ele queria trazer, e com certeza trouxe muito, mas não trouxe tudo, né? E ele quer recordar das lutas que Paulo enfrentou, nas lutas dos 30 anos que ele passou após se converter para o cristianismo. Ele vai falar de todas essas lutas. Então ele vai trazer isso para a gente. E ele também cita um motivo que está muito atual em nós hoje. Ele diz que as igrejas estão amornecidas, estão mornas. O cristianismo ficou morno, tanto no movimento espírita
quanto nas igrejas, em qualquer ponto que atua o cristianismo. E além disso, ele fala que os crentes, não os crentes que a gente chama de crente evangélico, mas crentes, todos nós que cremos, todos nós, principalmente o espírita, a gente tem falsos desejos. A gente tem falsos desejos no campo ali do cristianismo. Então, os dois motivos que ele traz é por causa disso. Por isso que ele escreve o livro, para trazer as notícias de Paulo, e porque as igrejas e os cristãos estão muito entorpecidos, né? Não estão cumprindo o que deveriam cumprir. A gente pode fazer muito mais. Com certeza a gente pode fazer muito mais. E aí a gente pensa, quem foi Paulo, né? Emmanuel, na narrativa dele, ele vai... É brilhante. Quem não leu o livro precisa ler. E ele fala que muitos atribuem a Paulo, durante a história, atribuem a Paulo como aquele camarada que teve muitos favores do céu, né? Alguns vão atribuir a Paulo esses muitos favores, que ele recebeu muita ajuda dos céus. E outros vão falar que ele foi um fanático, que saiu depois que ele se converteu na estrada de Damasco ali, ele virou um fanático. Muitos vão ver Paulo como um fanático. E outros vão ver Paulo como um santo, justamente porque foi para ele que Jesus se mostra na estrada de Damasco, né? E desenrola aquilo tudo. Mas... E aí ele vai falar do ministério divino que Paulo tinha. E ele diz que esses pontos de vista que a gente tem de Paulo vai de um extremo a outro e não chega a uma conclusão. A gente não sabe quem realmente foi Paulo. E a gente vai ver o tamanho desse espírito que está por trás disso tudo. E ele fala que Paulo trazia o seu ministério divino. E aí a gente entende o ministério divino como a sua missão. E a gente fica pensando, todos nós temos missão. Eu até separei aqui na questão 571 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? E isso é sempre motivo de debate, né, no movimento espírita. Se a gente soltar essa pergunta num estudo sistematizado, numa reunião pública, todo mundo vai pensar, eu não tenho missão não, eu não sou tão elevado assim. As pessoas costumam pensar isso, né? Só que olha a resposta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Aí ele vai continuar falando que até mesmo aquele estafeta que vai entregar uma mensagem, ele tem uma missão de ser muito bem entregue aquela mensagem. Então, cada um de nós tem uma missão. Se a de Paulo foi grande, é porque ele já tinha condições de exercer essa missão. A gente, para exercer uma missão grande, o que é uma missão grande? Junta um monte de missão pequenininha, vai formar aquela missão grande, né? Eu só posso ser dono de cachorro, eu vou ser o melhor dono de cachorro possível. Não importa. Eu só posso desenhar uma vírgula, eu vou desenhar uma vírgula da melhor maneira possível. Então, todos nós temos uma missão, tá? E aí Emmanuel vai falar que aqueles que não conhecem a própria tarefa, ele vai dizer que é ou por ignorância, no sentido de ignorar mesmo, desatenção, ou pior de tudo, muito capricho de nossa parte. A gente fica achando que a nossa missão tem que ser fantástica, tem que ser maravilhosa, tem que encontrar Jesus no caminho para o BRT. Jesus vai aparecer na estrada no caminho para BRT e vai perguntar: Pablo, por que me persegues? Né? Aí eu vou falar assim: o que queres que eu faça? Isso não vai acontecer, Jesus já está aí para nós. A gente já passou desse momento. A gente já pode pegar na tarefa e começar a trabalhar, assim como Paulo fez, não é mesmo? E Emmanuel fala: ninguém deixa de ser chamado ao trabalho do Cristo, mas cada um vai ser chamado à sua maneira. Eu costumo pensar assim, dentro de nós, a gente tem um monte de botãozinho
para despertar alguma coisa em nós. Quando a gente consegue assistir uma palestra, ler um livro, buscar coisas boas, algum botãozinho lá dentro vai ser apertado que vai dar aquele... Na psicologia a gente chama de insight. Vai dar aquele insight e a gente vai despertar. O botãozinho de Paulo foi pressionado dessa maneira. Jesus apareceu na porta na entrada de Damasco e perguntou: Saulo, por que me persegues? Ali naquele momento foi o suficiente para ele entender a missão dele. E o que está sendo suficiente para a gente entender a nossa missão? A gente já conhece a história de Paulo toda, a gente conhece a história de Mateus, que foi semana passada. Já falamos de tantos apóstolos, tantos discípulos, tantas pessoas que vieram trazer coisas fenomenais para a gente, fenomenais, e a gente fica esperando o quê para começar o trabalho? Como diz lá no Evangelho, a terra está pronta, o trabalho está pronto, a terra espera, arai. Está na hora de arar, né? Está na hora de arar a terra. Uma outra coisa que ele traz também, que a diferença é que Paulo ouviu o chamado ali na hora. A gente está ouvindo o nosso chamado? Não é verdade? E aí a gente pensa que foi uma coisa fácil para Paulo, né? Ele passou, como eu disse, 30 anos pregando a doutrina de Jesus, a Boa Nova. Passou 30 anos ali, mas a coisa não foi fácil para ele. A gente hoje tem a oportunidade de assistir uma palestra pela internet. A gente tem a oportunidade, quando acabar a pandemia, de ir a uma casa espírita, ficar ali sentadinho, algumas casas com ar-condicionado, ventilador, microfonezinho. A gente tem essa oportunidade de Jesus chegar até nós por esses meios. Mas Paulo não. Paulo foi pregar. E o que Paulo sofreu? Perseguições, ele teve enfermidades, zombaria, né? Desilusões, teve gente desistindo da tarefa, ele sofreu pedradas, açoitaram ele, prenderam ele, deixaram ele na prisão, né? E ele foi 30 anos só de luta, só ali, ó, perseverando, sem desistir. E aí a gente vai encontrar lá no Atos dos Apóstolos, quem escreve o livro inteiro dos Atos dos Apóstolos é atribuído a Lucas, ao apóstolo Lucas. E Lucas foi amigo de Paulo, né? E lá no Atos dos Apóstolos a gente vai encontrar no capítulo 9, no item 16, que é aquela passagem logo depois da porta de Damasco, né? Paulo tá cego, que como é que aconteceu? Ele estava indo atrás dos cristãos, mais especificamente do Ananias, que estava em Damasco. No caminho, Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? Ele cai de joelho e fica cego. Não é isso? Essa história a gente conhece muito bem. Aí lá em Atos dos Apóstolos está assim, que logo depois disso, Paulo foi para uma hospedaria, ficou lá numa hospedaria. Isso se confirma também lá no Paulo e Estevão. Ele fica nessa hospedaria. Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, eu vou falar com as minhas palavras, porque eu não vou ficar lendo aqui. Ananias, tem um homem de Tarso lá na hospedaria. Eu quero que você vá lá e fale com ele do evangelho e vai curar, vai tratar da vista dele. E Ananias pergunta: mas mestre, esse cara não é aquele que está perseguindo a gente, que tem o poder de me mandar prender e aí já era? Né? Outras palavras, mas é nesse sentido. Jesus está mandando Ananias falar com aquele que está perseguindo todos os outros cristãos. E aí Ananias pergunta: mas é isso mesmo que você quer, mestre? Eu vou lá falar com esse cara que pode me prender? Aí é isso sim. E aí Jesus responde, a esse pedacinho eu vou até ler. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu ensinamento, levar tudo. Ele fala que Paulo de Tarso, ainda Saulo, é o seu vaso escolhido. E aí a gente vai pensar um pouquinho no que significa Paulo ter ficado cego. Antes de falar dessa parte do vaso. O que é a cegueira, né? Quando a gente está cego, o que acontece? A gente tem muito relato disso. Uma pessoa que perde um dos sentidos fica muito aguçado em outros sentidos. Não fica? Paulo teve aquele momento de obscuridade na existência dele. Ele fica cego naquele momento. Então, o sentido espiritual dele, ele começa a pensar muito em tudo o que aconteceu. Foi um momento que ele teve para refletir muito mesmo. E Ananias vai lá para falar sobre a boa nova para ele. E é nesse momento que Ananias vai e cura ele, em nome de Jesus. E quando a gente pega assim, que é um vaso escolhido, o que é o significado do vaso? Pensa num vaso de planta. O vaso é só o que está no contorno, é só o que guarda, é só um recipiente, não é? Nós, como vasos escolhidos, nós somos recipientes de quê? O que a gente guarda dentro de nós? Jesus fala que Paulo era vaso escolhido. Se a gente voltar um pouquinho, lá no início do livro, no Paulo Estevão, quem era a personalidade Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o chefe do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio é como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje em dia, o STF. O Gamaliel era o chefe deles. Era o cara que mandava ali, o doutor da lei que mandava em tudo. E Saulo de Tarso ainda, era o discípulo dele. E era o que estava cotado ali para ser o seu substituto. Um cara jovem, Saulo de Tarso era jovem. No livro a gente vê que ele tem entre 20 e 30 anos, não tem mais que isso. Era um homem jovem, já cotado para estar lá no top dos doutores da lei, o chefe dos doutores da lei, inteligentíssimo. E Jesus fala que ele é o vaso escolhido. Olha isso, como é que a gente pensa nisso, que ele era o vaso escolhido? Os doutores da lei, eles tinham todo o conhecimento das leis mosaicas. Eles tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento. Eles repetiam os mandamentos de manhã, de tarde e de noite. Eles conheciam de cor aquilo ali. Amarás a teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua força, de toda a tua alma. Eles sabiam de cor, amar teu próximo como a si mesmo. Eles sabiam tudo. E Gamaliel ia botar Paulo no lugar dele. Paulo ia ser o substituto. Então, não era pouca coisa. Conhecimento das leis de Deus, Paulo tinha. Paulo também acreditava que chegaria um Messias. Ele só não acreditava que era Jesus. Ele não acreditava até aquele momento que ele encontra Jesus na entrada de Damasco, nas portas de Damasco. E ali foi a transformação dele. Daquele momento em diante, ele muda de Saulo para Paulo. E como Paulo, ele vai pregar o cristianismo para todos aqueles para toda a gente. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Por que vaso escolhido? O conteúdo que Paulo tinha estava de acordo com o conteúdo que Jesus veio pregar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que ele estava entendendo de outra maneira. Quando ele vê Jesus, ele direciona o entendimento todo dele para a maneira certa. Imagina uma pessoa que tem tudo ali para ser bom e conhece Jesus. Vai ser o melhor possível, não é? E nós estamos muito abastecidos de conteúdo.
todos nós que frequentamos a doutrina espírita, todos nós que temos a possibilidade de conhecer o Evangelho, o Novo Testamento, não necessariamente precisa ser espírita. Todos nós que temos esse conhecimento, a gente já pode fazer o bem. E pode fazer o bem de uma maneira muito proveitosa para a nossa existência, né? Então, todos nós somos vasos escolhidos. O que a gente vai colocar dentro de nós? Todos nós vamos. E uma coisa que chama muita atenção. A gente, no livro, vai ver que Paulo era apaixonado pela Abigail. E a Abigail tinha um irmão chamado Gesiel, que por uma coisa ou por outra, eu não posso contar o livro aqui, ele foge, passa um período como escravo, acontece um monte de coisa na vida dele e ele conhece o cristianismo. E ele muda o nome dele para Estevão. Em determinado momento, Paulo provoca a morte de Estevão, sem saber que ele era irmão da noiva dele, da Abigail. E aí não tem mais condições o relacionamento, né? Paulo matou Estevão, fez ele ser apedrejado. E nesse contexto todo, no livro a gente vai ver que não existiria Paulo de Tarso se não fosse Estevão. Estevão, em espírito, Estevão ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que morreu. E em espírito, ele é o protetor de Paulo. Ele passa a auxiliar Paulo. E aí a gente vai ver também que Estevão é a primeira demonstração fantástica que a gente tem da lei de cooperação. De tudo que tem que caminhar cooperando. Ninguém faz nada sozinho. Estevão, durante os 30 anos que Paulo pregou o cristianismo, ele estava ali ao lado de Paulo. Estavam os dois ali. E aí a gente pensa assim, o verdugo e a vítima, juntos, trabalhando na mesma em prol da boa nova, né? Jesus uniu os dois. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, e era irmão da Abigail. Então, a gente vai ver também em determinado momento que Paulo se arrependeu tanto, ele era tão comprometido com os costumes dele, ele tinha tanta firmeza nas ideias dele que estavam corretas, que quando Abigail também morre, ele raspa a cabeça. Então a gente já sabe que Paulo era careca. Ele raspa a cabeça, porque era costume da época raspar a cabeça quando você se compromete com um amor e esse amor desencarna. Por aí a gente tem bem pouquinho do que era a grandeza de Paulo. Paulo tinha uma força de caráter muito grande. Ele era muito, muito inteligente. E pregou o evangelho por 30 anos, passando todas essas dificuldades. No livro a gente vai ver também que em determinado momento Paulo ele se retira para o deserto. Ele vai para o deserto para meditar. E quando ele volta do deserto, ele volta esse ser gigantesco que ele é, com toda a firmeza de caráter que ele já tinha, com toda a potência que ele mostrou para a gente no Evangelho. E se a gente fizer um paralelo com o dia a dia que a gente está tendo agora, que todos nós estamos tendo, o deserto é aquela oportunidade, aquela crise que chega, e a crise não é uma coisa ruim, a crise é para fazer a gente pensar. Então o deserto é aquele momento de isolamento que a gente tem, como a gente está tendo agora, a gente está isolado de tudo e de quase todos. O deserto é aquele momento de isolamento que a gente pode passar e aproveitar para pensar em como a gente está lidando com tudo isso,
como eu estou sendo espírita enquanto fora da casa espírita. É a melhor oportunidade que a gente está tendo agora. É esse isolamento. E Paulo de Tarso teve o isolamento dele. Um homem que tinha o seu dinheiro, tinha a sua vida social, o seu status social era bem alto, vai para o deserto trabalhar como tecelão. Porque todos os homens daquela época tinham um trabalho, sabia fazer alguma coisa. Ele era tecelão e ele vai para esse deserto e fica um tempo no deserto trabalhando como tecelão. E quando volta, ele já volta trazendo a boa nova no seu melhor aspecto, com toda a sua força. Mas, em determinado momento, Paulo está muito cansado. E ele já sofrido com tudo que estava acontecendo, ele no deserto faz uma prece fervorosa. No deserto, assim, ele estava caminhando, numa prece fervorosa, pedindo ajuda de Jesus. E é a primeira vez que ele tem a visão espiritual de Estevão e de Abigail. Ele se vê transportado para outro lugar, um ambiente muito mais bonito, muito mais calmo, e ele vê a imagem de Abigail e depois vê de Estevão. E eles começam a conversar. E Paulo tenta pedir perdão para Estevão, mas Estevão se ajoelha diante dele, dizendo que não tem o que ser perdoado ali. Cada um foi fazendo o seu caminho e agora está todo mundo ali no caminho do Cristo. E Estevão fala para ele: eu vou estar sempre ao seu lado, eu vou estar sempre do seu lado, vamos nessa. Ele não fala vamos nessa, mas ele fala: eu vou estar sempre ao seu lado. E aí Paulo começa a perguntar, percebe que Estevão já estava se despedindo, foi embora, e Abigail já ia também, e ele quer falar mais com Abigail. E ele começa a falar sobre toda essa dificuldade de trazer a boa nova, por mais que no seu coração ele sabia que ia levar, mas realmente é difícil, né? Ele teve que enfrentar muitas coisas. E aí ele pergunta para Abigail o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E ela fala: ama. E aí ele pergunta, continuam conversando e ele dá a justificativa, ele entende, e ele pergunta: Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela fala: trabalha. E que providências adotar contra o desânimo destruidor que sempre chega, né? Ela fala: espera. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela fala: perdoa. E a lição de Abigail serve para todos nós. A gente vai encontrar muita gente que não compreende a doutrina espírita, ou mesmo as outras religiões. A gente vai encontrar gente que não compreende as outras religiões, não compreende a doutrina espírita. Amemos. Vamos amar. A gente vai encontrar gente que não consegue amar ao próximo, não consegue estender uma mão para alguém. Trabalha. A gente muitas vezes vai se desanimar. Quantas pessoas não deixou de seguir essa ou aquela religião porque desanimou, caiu no desânimo? Espera. E a gente muitas vezes vai encontrar indiferença em nossos amigos, em nossos companheiros de jornada. Perdoa. Então, que a gente possa sempre seguir essas 4 palavrinhas. Essas 4 palavrinhas que vão nortear a nossa vida como espírito encarnado cumprindo uma missão. Lembra que todos nós temos uma missão. Mesmo que seja pequena, cada um de nós tem que cumprir ela da melhor maneira possível.
Então, ama, trabalha, espera e perdoa. Eu fico agradecido por ter tido a oportunidade de falar com vocês. Vamos esperar até uma próxima vez para a gente se ver de novo. Que não seja virtualmente, tá bom?